Às vezes, os animais se encontram em situações tão terríveis que não têm escolha senão pedir ajuda aos humanos. Não importa se é um gatinho inofensivo ou um grande predador, todas as criaturas merecem viver. Hoje, mostramos momentos incríveis em que animais pediram ajuda às pessoas e tiveram seus destinos mudados para sempre. Durante um dos incêndios florestais, um salvador avistou um bebê canguru órfão e conseguiu retirá-lo do fogo nos últimos segundos. Incrivelmente assustado, o animal foi ajudado pela equipe de profissionais e agora vive em uma reserva natural. Um orangotango estava lutando por sua vida em um rio turbulento e, justamente quando ele quase não tinha mais forças, as pessoas conseguiram dar-lhe um bastão longo e tirá-lo da água. A raposa estava com tanta fome que foi até a casa de um homem. O cara só tinha um Snickers e não hesitou em dividir a barra com o animal da floresta. Eles não são os únicos que merecem ajuda. Às vezes, até um tubarão-tigre de 4 metros precisa de humanos para carregá-lo de volta para casa, mas, por favor, não tente fazer isso sozinho. A garota estava filmando um novo vídeo para o TikTok quando ouviu seu cachorro cair na piscina. Ela reagiu rapidamente e conseguiu salvar seu pet. Quando uma mulher encontrou uma raposa na estrada, o animal estava com tanto frio que não conseguia se mover. Para ajudá-lo a viver mais um dia, ela decidiu levá-lo para casa para se aquecer e depois soltá-lo. O cervo ficou preso no pântano e gastou todas as suas forças tentando sair sozinho. Caçadores o encontraram quase à beira da morte. Para resgatar o animal adulto, foram necessários os esforços de 5 homens, um feito digno de respeito. Este é um exemplo de como uma ação confiante pode salvar a vida de um pobre cão, que ficou preso por dias em um lago congelado. Agora a pobre criatura finalmente pode se aquecer. O bezerro estava em perigo no gelo fino. As pessoas não podiam salvá-lo de maneira convencional, pois era arriscado, então tiveram a ideia de empurrá-lo com um fluxo de ar. Surpreendentemente, isso funcionou. Um pombo não conseguia sair do sistema de ventilação e gritava por socorro. Um homem decidiu libertá-lo, mesmo que, para isso, precisasse derrubar uma parede inteira. Uma cobra também estava em apuros e foi entregue a especialistas. Quando os veterinários começaram a remover o objeto estranho, ficaram surpresos ao descobrir que ela havia engolido uma toalha. Como alguém poderia dizer não a um veado que parecia o Rudolph do Papai Noel, preso na neve? Um morador local o encontrou e o libertou, e, graças a este herói, o veado foi salvo. A pobre raposa perdeu a esperança de sair de um canal com água gelada, mas felizmente o mundo ainda tem pessoas boas e ela foi salva. O pobre gatinho estava com tanta fome que pediu comida a um cozinheiro de restaurante, e o gentil cozinheiro deixou passar pelo drive-thru para alimentá-lo. O lobo estava ferido e não conseguia sair sozinho de um rio gelado. Quando as equipes de resgate chegaram, ele estava em hipotermia e necessitava de reanimação. Felizmente, ele foi salvo e agora está bem. Esta cobra se enroscou acidentalmente em uma linha de pesca, e a cada minuto que passava, era mais difícil para ela respirar. Mas alguns pescadores chamaram imediatamente um profissional que a liberou com cuidado. O homem deixou seus cachorros nadarem no rio, mas a água estava muito fria. Um dos cães teve cãibra nas pernas e começou a se afogar. O proprietário rapidamente percebeu e correu para ajudar.
Milagrosamente, um homem corajoso ouviu um grito de socorro no meio de um rio caudaloso e decidiu salvar os cães a qualquer preço. O servo ficou no pântano por tanto tempo que decidiu provar que sua vida estava apenas começando. Antes de continuar, preciso te fazer algumas perguntas. Você já pensou em ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? Assim como neste vídeo? Sabia que ele pode te render até R$ 10.000 por mês? Quer descobrir como? Clique no link do primeiro comentário fixado. Vamos prosseguir. Este koala estava assustado com algo na estrada, então decidiu se esconder no local mais seguro, à perna de um trabalhador de um posto de gasolina. O cormorão não conseguia comer e estava praticamente imóvel. Felizmente, um veterinário percebeu o problema rapidamente e retirou uma garrafa de plástico da garganta do pássaro. Este servo achou quase impossível sair sozinho da estrada movimentada, então aceitou a ajuda de uma pessoa bondosa. Esse cara tem um hobby incrível, resgatar gatos de lugares inacessíveis. Desta vez, ele teve que subir em uma árvore muito alta porque o aventureiro de cauda não conseguiu descer sozinho. Agora, o gato está em casa novamente. Enquanto procurava comida, um abelharuco verde ficou preso e sentia o sol queimando suas penas. Mas então, esse homem veio em seu resgate e libertou o belo passarinho. É difícil para os animais selvagens superarem seu medo e pedirem ajuda a uma pessoa, mas às vezes é a única opção para sobreviver. Foi o caso de coiotes sedentos que estavam morrendo e precisavam de ajuda humana. Esse pequenino estava completamente exausto tentando atravessar o rio, e as únicas criaturas a quem podia pedir ajuda eram esses humanos, que ficaram felizes em mover o pobre animal para um lugar seguro. A raposa foi esmagada por uma grande pedra, e graças a um homem, ela finalmente conseguiu se libertar. Um morcego caiu em uma lagoa por acidente e não conseguia decolar da água. Essas pessoas eram sua única chance de sobrevivência e, felizmente, o resgataram. A língua de um urso polar ficou presa em uma lata, e ele estava à beira da morte. A última chance de salvação foi pedir ajuda às pessoas. O urso foi até a casa dos meteorologistas, mas eles não conseguiram remover a lata. Então, equipes de resgate vieram e operaram o animal, libertando-o. Este cachorro provavelmente entrou em pânico quando não conseguiu sair de um buraco e pensou que ninguém viria resgatá-lo. Mas um homem com uma escavadeira mostrou que milagres existem. Um homem viu um pequeno beija-flor tentando, sem sucesso, se libertar através do vidro. Ele cuidadosamente pegou o pássaro e o levou para fora. Felizmente, o infeliz urso se viu em uma situação desesperadora quando entrou em uma lata de lixo em busca de comida em uma colina. Este homem não o abandonou à própria sorte, e os ursos assustados acabaram virando o container em pânico, o que ajudou os bombeiros a perceber sua presença e libertá-los. É improvável que este coiote tivesse sobrevivido se o capitão do navio não tivesse mudado de rumo para tentar salvá-lo. Isso era um obstáculo intransponível para um cachorrinho com pernas tão pequenas, mas, felizmente, este operador de escavadeira estava lá para resgatá-lo como um verdadeiro profissional. Um camelo ficou preso até ao peito em areia movediça. Esforços conjuntos de várias pessoas conseguiram tirá-lo de lá. Um lince entrou na grelha de um carro e esquentou, mas não conseguiu sair. Felizmente, salvadores de animais selvagens conseguiram libertar o pobre predador com segurança. Lembrando que vai estar no primeiro comentário o passo a passo completo para você aprender a ganhar até R$ 10.000 criando vídeos simples como esse. Se tiver interesse, acesse lá. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like,
Se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificação. Fazendo isso você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. Um grande abraço e até a próxima.